Belga naturalizado brasileiro, Jean-Claude Bernardet é ensaísta, professor universitário, roteirista, diretor e ator. Enfim, um homem com uma extensa lista de serviços prestados ao nosso cinema. Crítico ácido e contundente, Bernardet chama as pessoas para o debate e a discussão, com o objetivo de aprimorar a produção. Co-dirigiu com João Batista de Andrade, roteirizou para Luiz Sérgio Persson e ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Brasília, com Filmofobia, de Kiko Goifman. Jean-Claude Bernardet é o nosso entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Jean-Claude Bernardet, obrigado pela sua presença no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, o músico e compositor Lívio Trachtenberger, ao Rafael Sampaio, programador cultural, e ao Vitor Ângelo, ator. Jean-Claude, nos anos 50, no final dos anos 50, você já é um crítico conhecido e importante. Como que você para na crítica cinematográfica? Como que eu vou parar na crítica cinematográfica? Qual é o seu caminho até lá? O cineclubismo. Ser uma pessoa, juntamente com outros brasileiros jovens daquela época, formada pelo cineclubismo. E eu não me destinava especialmente para o cinema. Eu trabalhava numa editora, que eu achava, numa editora e numa livraria, que eu achava que ia ser o caminho, não é? Mas eu comecei a frequentar um cineclube, e aí o que eu fazia no cineclube foi muito bem recebido, me convidaram para ser um dos diretores do cineclube, e depois... Como programador? Não. O O cineclube não projetava nada, só discutia, era só um cineclube de discussão. Não é? Perfeito. E depois a Cinemateca fez contatos comigo, e o que eu resolvia, essencialmente, não era um problema cinematográfico, né, mas que era um problema de inserção de um imigrante na sociedade brasileira. Entende? A editora trabalhava numa editora que divulgava Sartre, Simone de Beauvoir, François Sagan, portanto eu continuava na cultura francesa. Trabalhava na livraria francesa, onde eu falava em francês com os clientes, o diretor, tudo isso. De forma que eu me sentia viver numa espécie de bolha. Né? E como eu não conseguia voltar para a França, que era realmente o que eu desejava, né? E eu percebi que eu não conseguiria sobreviver numa bolha. Né? Então, a maneira de me inserir na sociedade brasileira foi o cinema. Deu certo com cinema. Podia ter dado certo com outra coisa. Como que era a discussão sobre cinema nesse período, nesse seu início no Brasil? No Brasil. Bom, esse é o chamado período da cinefilia. Né? É um período em que talvez seja difícil entender, não existem escolas. Quer dizer, em alguns lugares, em Roma, em Paris, havia escolas, mas no Brasil não havia. Então, nós todos somos formados por cineclubes, né? Seja o Glauber, o Joaquim Pedro, o Gustavo Dahl, somos todos formados por cineclubes. Ser formado por cineclubes significa o seguinte, que a gente se forma essencialmente vendo filmes, né? Discutindo filmes, né? E lendo muito. Né? E, principalmente na época, líamos os europeus, os italianos e os franceses, o Cahiers de Cinema. Agora, mas e nos jornais, como que era a discussão sobre cinema? Nos jornais? Nos jornais, como que era a discussão sobre cinema? Como que aparecia a crítica nos jornais, nas revistas? Qual que era a tendência, qual que era a preocupação da crítica? Você se recorda? A crítica, ela não existe em si. Né? A crítica é uma produção textual que você faz dentro de uma certa instituição, uma certa empresa. Então, depende de coordenadas políticas, ideológicas, estéticas, de venda, etc. Então, você trabalhar no suplemento literário ou trabalhar na última hora, antes do golpe, né? Ou trabalhar na opinião durante os anos 70, são trabalhos completamente diferentes.
O Jean-Claude, como crítico, tem uma característica muito interessante, com a qual você pode concordar ou não, enfim, com o resultado você pode concordar ou não, mas que você tem que reconhecer. Ele é muito corajoso e ele toma, às vezes, decisões muito a contrapelo de tudo o que se diz e o que se espera. Ele diz coisas desagradáveis para os cineastas, ele tem muitos desafetos entre os cineastas, porque ele já disse coisas inconvenientes para vários cineastas. E ele, então, não tem, é o famoso crítico que não tem papa na língua, tá certo? Ele assume. E ele tem outra característica que é curiosa também, e que sempre me chama a atenção, ele gosta de correr riscos. Ele toma decisões, decisões polêmicas, depois ele se arrepende e não tem problema nenhum. Para ele aquilo não tem problema nenhum. Ele toca para frente, ele não tem um problema de ficar tentando justificar uma posição equivocada que ele tenha tomado no passado. Tá certo? Ele toca para frente, ele só interessa para ele o que vem para frente. Outra característica dele, não olha para trás. É correto. É crítica, vamos dizer, é crítica a relação, o crítico tem essa relação entre crítico e artista, então? É isso? Bom, uma das coisas, quer dizer, um dos momentos de virada absoluta da minha carreira é um texto que eu fiz e que teve muita repercussão, quer dizer, foi quando comecei a ser convidado por escolas para falar sobre cinema, dar cursos, etc. E esse texto foi publicado no estado de São Paulo e é sobre a Dolce Vita. Ele teve tanta repercussão que recebi um convite para fazer um outro texto sobre o mesmo filme, no mesmo lugar, no mesmo jornal, etc. E eu escrevi um segundo que é muito ruim, mas o primeiro teve muita repercussão. Né? E me tornei assim, uma pessoa bastante prestigiada como crítico de cinema. Só que eu percebi uma coisa nesse texto, que uma pessoa não leria esse texto. Né? E essa pessoa era Fellini. O diretor do filme. A repercussão desse texto deixou muito claro para mim que eu não queria ir nessa direção. Você entende? Que a minha necessidade de inserção social era algo mais profundo do que isso, era intervir. Portanto, entrar sim em diálogo e, eventualmente, como o Khalil diz, chocar de frente com as pessoas, o que me aconteceu inúmeras vezes. Mas eu entendo o crítico como uma pessoa que faz parte da produção cinematográfica. Silvia, ma chi sei? Listen. Silvia. Nesse período que você está começando, se inicia também uma espécie de renovação do cinema brasileiro, com Nelson Pereira, depois o Glauber Rocha. Como você via, aliás, essa renovação? Nessa época, fim dos anos 50, mais ou menos, né, 60, eu já trabalhava na Cinemateca e sim, nós percebemos que algo de novo estava acontecendo. A tal ponto que, na Bienal, não sei qual é a Bienal, fizemos uma mostra de cinema, de curtas-metragens. O produtor disso foi o Rudá de Andrade. Eu fiz uma página inteira do estado de São Paulo, anunciando o Glauber, o Paulo César, o Joaquim, o Aruanda, que vinha da Paraíba, do Lindo Duarte. Portanto, antes dos longas-metragens, tivemos sim a percepção clara, né, de que algo de novo, que não sabíamos o que era, mas que algo de novo estava se formando. Nos anos 60, você com o Nelson Pereira dos Santos,
Paulo Emílio Salles Gomes, Pompeu de Souza, monta um curso de cinema na UNB, Universidade de Brasília, e depois ele é interrompido. Como que foi esse projeto? Isso é uma referência grande no Brasil cinematográfico. Olha, o projeto é o seguinte, que esse curso tinha nitidamente a finalidade de formar profissionais, né? Mas ele também tinha uma outra finalidade, né, que era muito, digamos, condizente com a própria filosofia da universidade, né? É que nós não nos concebíamos como professores fora da cidade, né? Os professores da universidade deviam intervir na cidade, né? Portanto, o curso ele era também digamos, um ponto de partida para uma intervenção no secundário, né? Onde muitos entre nós deram aulas, quer de jornalismo, quer de música, quer de etc., para os secundaristas, né? E de intervenção na cidade, ou seja, de fazer palestras. Havia um dia por semana em que projetavam os filmes clássicos, etc., na W3, naquele momento, e o Paulo Emílio, eu, em geral, o Paulo Emílio fazia uma palestra seguida de debates, perguntas, etc. Ou seja, não se restringia à sala de aula. Isso era fundamental. Você tinha um diálogo e uma intervenção dentro do restante da cidade. Isso era fundamental, não é? E na USP, anos depois, você está na USP, né, na Universidade de São Paulo, também com curso de cinema. A proposta era a mesma? Como que se dá essa segunda parte da sua vida? Isso não é a segunda parte da minha vida. Acadêmica. Acadêmica, tá bom. A Universidade de São Paulo tinha um enorme problema, né? É que os alunos da Faculdade de Filosofia, né, são alunos particularmente irrequietos, né, e que precisavam acalmá-los, né? Portanto, uma das razões, quer dizer, a universidade teria feito essa escola de qualquer forma, era uma questão de atualização da universidade, né? Mas uma das maneiras, quer dizer, uma das finalidades dessa escola, como as comunicações, teatro, rádio, tudo isso é uma coisa nova, totalmente nova, a nível universitário, isso ia atrair uma juventude bastante inquieta, né? E a finalidade foi atrair essa juventude, né, e mantê-la quieta, né, para tentar esvaziar os cursos de filosofia, sociologia, ciências sociais, etc., né, que eram os cursos mais inquietos, com os estudantes mais ativos, mais politizados, né. Então, houve sim uma finalidade de atualização da universidade, precisava, a um determinado momento, criar esses cursos, mas o espírito, a mentalidade no qual isso foi feito, foi de atrair os estudantes irrequietos e... Era quase um controle. Atualmente, a reprodução de modelo por parte dos jovens na área de ficção se dá sob a forma de metacinema. E essa coisa que hoje em dia esse acesso a fazer, quer dizer, hoje está muito fácil você fazer, gravar imagens e tal, né? Como é que você vê isso? Toda essa gigantesca produção que está sendo feita? Quer dizer, eu acho que talvez seja interessante essas pessoas produzirem esses filmes, mas esses filmes não sejam, ou essas obras audiovisuais, talvez não sejam filmes, mas talvez não sejam necessariamente interessantes de se verem, não é? Bom, eu pessoalmente tenho essa batalha contra
um cacoete do cinema documentário, né? Que é a entrevista, né? Ou seja, o filme baseado na fala de um cara, ou seja, o que estamos fazendo agora, não é? E o que você percebe é que os jovens, a maior parte do tempo, estão reproduzindo esquemas, né? E basicamente retomando esse mesmo esquema de entrevista, um melhor, outro pior, com mais ou menos imaginação, né? Mas que há esquemas fixos audiovisuais, né? Que estão se repetindo. Em Lopes tem uma sociedade fechada, pequena, fechada ali. Para entrar ali é dificílimo. Então tem aquele grupo dos turcos, dos árabes lá. Eles têm uns gregos também que tem lá. Então tem aquele grupo que manda lá na sociedade. E na área de ficção, você acha que isso acontece, essa reprodução de modelos? Ah, claro. Claro. Atualmente, a reprodução de modelo por parte dos jovens na área de ficção se dá sob a forma de metacinema. O making of. Está assim, uma super moda, né? O que seria isso, essa reprodução? Interessante, né? É um receio de estar na frente? Prefere estar atrás? Não, eu vou escrever sobre isso, porque estou acabando algumas coisas que eu estou fazendo, mas eu vou fazer um texto assim, definitivo sobre essa questão, né? O texto definitivo, ele mais ou menos diz o seguinte, que de tempo em tempo, quer dizer, o que eu vou chamar, vou dizê-lo, não escrevi ainda, mas vou dizê-lo, que é o ciclo infernal, né? É um ciclo que começa a se formar no início do século XVIII, né? Mais ou menos no início do século XVIII, com a literatura realista inglesa, né? Quer dizer, passa a ser um momento em que o escritor, né, e depois será o fotógrafo, o cineasta, né, tem que reproduzir a verdade, tem que produzir a realidade, né? Então, há um enorme esforço para encontrar formas expressivas, né, que sejam ou possam ser tidas como reprodução da realidade. E chega um momento em que se percebe claramente, né, que essa reprodução da realidade não passa de uma série de convenções. Aí vem a grande crise e vai uma nova onda tentar a arte que vai reproduzir a verdade, etc., né? Portanto, uma nova onda naturalista de reprodução da realidade, que é o documentário. O boom do documentário, né, é uma nova onda de naturalismo. Acontece que esse documentário ele já começou a pipocar e se percebe que ele não passa de uma série de convenções, né? Então, produz modelos novamente. Então. De vez em quando estoura assim, um troço, não é? Esse troço pode ser o Ulisses de James Joyce, né? Ou pode ser o Jogo de Cena, que para mim, Jogo de Cena do Coutinho tem a mesma importância que o Ulisses em relação à literatura, a mesma importância em relação ao documentário. Quer dizer, é verdadeiramente um abalo sísmico, depois do qual não sobraram muitas pessoas. Acontecem umas coisas comigo que é, tipo, muito louco. Como é que eu, negra, sem estrutura nenhuma, vou entrar numa de ser atriz? Que doideira é essa? Peraí, nem a quarta série? Pra tu ser uma boa atriz, tu tem que ter uma mente excelente, né? Uma mente a 1000 balas, uma leitura excelente. Mas é embriaguez, né, do sistema, meio que vendo televisão. Eu queria ser Paquita do show da Xuxa. Atualmente, quer dizer, as perspectivas que eu estou vendo, ainda mais depois do Jogo de Cena, é
um cinema da fala, desde que essa fala seja uma fala grotesca, irônica, basicamente. Né? Então tem um único filme em que eu vejo que isso acontece, que é o Jesus no Mundo Maravilha, né? Que é um dos filmes mais importantes da atualidade brasileira, do Newton Canito, porque ele leva o cinema da fala, que o Coutinho criou e destruiu, né, para uma possibilidade da fala que é a fala grotesca e irônica. Mas a gente olhou lá no tribunal, você tem de mortes de bandido umas 50, né? É bastante, assim, né? Olha, eu nunca parei para contar, mas é um pouco mais do que isso. 60, né? É mais ou menos por aí. Eu nunca parei para contar porque a gente não vive disso, né? Mas se for contar, tem bastante. E um outro tipo de trabalho, se entende? Já que o documentário pipocou tanto que é óbvio que ele não passa de uma série de convenções, né? Então, que estamos pondo os nossos próprios corpos à disposição da ficção. E, no fundo, a filmofobia é isto. Você emprestar o seu corpo para ser uma ficção ou uma não ficção? Uma ficção. Imbricada com o documentário. Uma ficção, não é? Então tem uma relação entre a fobia, o medo e um outro elemento que está próximo, que é a angústia. Né? Se o medo tem um objeto que culturalmente deve-se ter medo, na fobia um objeto que não se deveria ter, a angústia é o medo que não tem objeto. Uma das coisas surpreendentes, uma das informações surpreendentes que eu recebi um dia, é que tem um festival de documentário muito rígido, muito programado na França, que é o Festival de Marseille, o Festival Internacional de Marseille. E um dia o diretor do festival me disse que ele abriu para ficção. Né? Ele, que era tão rígido em relação ao documentário, tão pesquisar documentários, encontrar documentaristas na China, não sei onde, etc. Pô, como você abriu para ficção? Ah, mas eu não abri para qualquer ficção. Né? Eu abri para filmes de ficção em que uma pessoa que pode ser ator ou não empresta o seu corpo a um filme, podendo ser remunerada ou não. Uma categoria. Exatamente, eu acho, o que fizemos, acho que o livro está aí, e pode dar um testemunho, o que nós fizemos no Filmofobia, ou seja, criamos uma ficção, mas já que tudo é convenção, que as convenções aparecem e, portanto, desmontam o aparecimento da convenção, faz com que se desmonte a ilusão de realidade, que a obra literária ou cinematográfica não é mais uma reprodução da realidade. Então, a gente entra nessa crise com os nossos próprios corpos. E o Filmofobia é uma referência, Jean-Claude, como o jogo de cena, você acha? O Filmofobia, não sei se é uma referência, não sei exatamente o que você quer dizer, mas ele está, se você quiser, na mesma crise. A partir daí eu comecei a sentir, assim, algumas repulsas, né? Assim, todos os elementos ligados, né, a enterro. Madeira de caixão, né, que eu lembrava do caixão da minha avó, do cheiro, flores. Você acha que essa, vamos chamar assim, uma palavra forte, mas caracterizar como uma espécie de um boom do documentário, tem as facilidades. Sim, você acha que isso vem desse da valsa de que as pessoas querem esses reality shows, ou seja, esses BBBs? Não, inclusive, eu acho importante, isso eu já disse em festivais, esses filmes como Filmofobia pertencem à mesma esfera, ou talvez seja melhor dizer, à mesma nebulosa que os reality shows.
Exatamente a mesma. Agora, uns, como o Big Brother, são francamente produtos, etc. Outros são filmes de elite, filmes de pesquisa. Mas, sobre várias abordagens, é uma mesma crise da representação da realidade, na qual não se acredita. Né? É interessante a sua reação. O sadismo, o prazer de ver a reação das pessoas sofrerem. É isso. Não é bem a fobia. Fobia é apenas uma mera argumentação. Para ver se... Mesmo que fosse isto, você aceitou vir aqui. Você sabia dessas condições, que você seria amarrado? Você sabia, não sabia? Eu achei que o crítico não podia ficar só na frente da tela. O Brasil, em tempos de cinema, o seu livro, que é um livro importante, tá, tem esse balanço do cinema brasileiro daquela época, principalmente cinema novo. É um livro importante por ter uma avaliação crítica forte sobre o que se fazia. Eu queria que você falasse um pouco desse livro. Como que ele nasce? Ele nasce da forma seguinte. Né? Eu escrevi esse livro em Brasília, né? Pelo menos 95% foi escrito em Brasília. A ideia era que os jovens professores, que na época, aliás, não eram chamados de professores, eram chamados de auxiliares de ensino. Né? Os auxiliares de ensino, né, deviam fazer uma pós-graduação, né, e se tornarem professores. Né? Então, o Paulo Emílio me disse, você tem que fazer uma tese. Então, fiz uma série de trabalhos, o trabalho principal, que é este, trabalhos menores, que são trabalhos de literatura, para obter o título e me tornar professor, oficialmente, não mais auxiliar de ensino. Acontece que a crise estourou antes de eu defender a tese. Então, o estímulo é mais ou menos como o computador. Eu tenho que atender a essa exigência da universidade se eu quiser continuar a atuar dentro da universidade. Então, eu vou fazer isto. Né? E, por outro lado, vocês usam a palavra assim, balanço. Dá um pouco a impressão assim, de que eu estava de fora avaliando as coisas. Né? Você estava no meio. Eu estava no meio. Participando. Você entende? E eu não acho que... Posso estar enganado, mas eu acho que o Brasil, em tempo de cinema, ele participa daquele movimento cinematográfico. Entende? Ele não é o olho de fora que julga. Né? É quase um depoimento de dentro. É, um pouco mais uma avaliação um depoimento. Crítica. Não, é uma avaliação crítica, digamos. Não é? Quer dizer, estava me dando conta do que acontecia, não é? Que eu estava jogando pedra no meio do lago, que eu estava fazendo ondas. Isso eu sabia, não é? Mas fazia parte. Uma outra coisa que era um pouco um desafio naquele momento, né? Não um pouco, era muito um desafio naquele momento, né? É que não existia VHS, não existia DVD, não existia nada disto. Né? Você fazer um texto longo, que fazia referência a uma quantidade muito grande de filmes. Né? Fiz isso de memória. Hein? Porque eu ia ver os filmes várias vezes, eu anotava. O Paulo Emílio assim ensinava a gente a anotar no escuro. Você saber escrever no escuro sem baixar a vista, você continuar a olhar e saber escrever no escuro, não é? Bom, e às vezes, então, você não lembrava exatamente
Ou às vezes não conseguia nem decifrar as notas, ou não lembrava exatamente como era o filme. Ou você sabia que um determinado filme ia passar, sei lá, em Minas Gerais. Como eu fazia muito a ida e volta entre Brasília e São Paulo, aí de repente, sei lá, passando por Uberlândia, você sabia que um filme do Miguel Borges estava em Uberlândia, não é? Então, você ia lá assistir. Ia lá assistir, não é? E o resto é de memória. Crítico, professor, mas daí no meio dos anos 60, uma certa época, você se torna ator. Né? Trabalha em vários filmes do Ramalho, do Capovilla. Por quê? Daí você passou agora na frente das câmeras. Era um movimento, vamos dizer, de oportunidade, como aconteceu anteriormente, com as outras atividades suas, ou era uma atuação política também? Não. Nos anos 60 era bastante... a minha atitude era bastante diversa de hoje. Não é? É que um momento eu achei que o crítico não podia ficar só na frente da tela. Então eu busquei ir nos lugares onde se fazia, se produzia, numa finalidade, digamos, de formação de mim mesmo, para entender melhor o que eu via na tela. Então não é só que eu apareci no filme do Ramalho, como a Nusca ou do Capovilla, mas eu frequentei a sala de montagem do Cury, do Walter Hugo Cury, eu assisti a diálogos do Cury com o seu músico para determinar tempos de música para o filme. Eu fiz a primeira montagem do Gamão, do João Batista. Ou seja, a ideia era conhecer a cadeia. Pois é, exatamente, não é? Essa que eu achava que... E, no meio de tudo isso, uma coisa mais fundamental, que se tornou, aliás, essencial, né? Que é o convite do Persson para escrever Os Naves. Né? O caso dos Irmãos Naves. O caso dos Irmãos Naves. Mas você queria ser roteirista? Não. Eu acho que aconteceu o seguinte, que na época do São Paulo Sociedade Anônima, foi quando eu encontrei Persson, eu tive muito interesse por esse filme. Esse filme que estava meio fora, para não dizer mais, da ideologia do cinema novo. Era um filme urbano, um filme sobre a classe média, um filme com problemas pessoais de um personagem, quer dizer, muito longe, não é, do primeiro ciclo, ou da primeira fase do cinema novo. Não é? E isso não foi muito bem visto. Não é? Eu acho que encontramos um diálogo, o Persson e eu. Não é? Não vai embora, Carlos. Não vai. Seria somente prolongar, Luciana. Não. Por que ir embora, Carlos? Por quê? É inútil. É como se fosse um câncer. Nada adiantaria. Por outro lado, o Persson não achava assim tão revolucionários esses cineastas. Né? E levantava uma série de dúvidas. Né? Inclusive, infelizmente, eu não tenho isso anotado, não tenho uma memória cronológica, mas, enfim, o Persson previu o golpe. Né? Evidentemente, ele não o previu para o dia 1º de abril de 1964, porque se eu tivesse previsto, não teria colocado o início das filmagens do São Paulo exatamente nesse dia, não é? Então você não conhece nada? Mas ele tinha uma percepção de que uma força política, né, estava se formando e venceria, e que esses intelectuais, entre outros esses cineastas, estavam vivendo uma ilusão. Acho que o Persson tinha essa percepção. Né? E você? O que sabe da guerra?
que leu nos livros ou que viu no cinema? Por quê? Você sabe alguma coisa? Quantos brasileiros sabem? Os pracinhas que foram até a Itália? Os paulistas que fizeram a Revolução de 32? Quantos sabem alguma coisa de verdade? A minha pergunta é sobre o lado romancista. O Jean-Claude escreveu alguns romances, algumas novelas, eu as li, e a minha pergunta é: com quem você planejava tentar um diálogo nessas novelas, nos seus livros de romance? E a outra, se você planeja continuar ter alguma coisa em vista, alguma novela, algum conto, Boa pergunta. Queria muito saber. Você gostou. Eu muito menos. Porque não sei comprometer a sua pergunta. É uma pergunta que Bem que eu gostaria de continuar a escrever de alguma forma ficção. De alguma forma. Né? Posso até te dizer que no meu computador tem vários inícios. Né? Vai numa direção, aí, sei lá, escrevo tantas páginas, vai em outra direção, e que não me satisfazem. Né? E os livros, poucos, que eu escrevi, que são de ficção, eles vieram realmente de impulso. Né? Que são impulsos variados, né? Mas sempre um impulso muito intenso e nunca uma decisão, bom, vou sentar na escrivaninha e começar a escrever. Né? Essa atitude, digamos, do escritor que escreve, como Fernando Bonassi ou Bernardo Carvalho, que eu invejo essas pessoas que sentem e escrevem. Né? Quando eu sento e escrevo, não me agrada. Então, tudo o que apareceu sob forma de ficção apareceu sempre sob forma de jato. Atualmente estou tentando desenvolver algumas reflexões filosóficas. Atualmente o papel que eu estou tentando interpretar é um papel de filósofo. Jean-Claude, como que você, como crítico, professor, vê o Jean-Claude ator? No caso, você, com o filme Fobia, você ganhou um prêmio de melhor ator, inclusive, em Brasília. Em geral, eu não gosto de mim como ator, eu acho que eu sou bastante ruim, inclusive. Mas não suporto a minha imagem, mas talvez o filme Fobia tenha tido esse resultado, entre outros, de me fazer aceitar a minha imagem. E, em realidade, o que eu exatamente estava fazendo no filme Fobia? Também não está muito claro isto. Eu acho que o filme Fobia é um projeto muito radical, acho que é um projeto muito arriscado, acho que no início não se sabia muito bem no que tudo isso ia dar. E eu me vejo muito mais como associado a esse projeto do que simplesmente interpretando, o diretor me convidou, me vejo muito associado ao filme Fobia. Um fóbico falso pode trazer uma imagem verdadeira? Pode. Pode. A verdade está na imagem. Jean-Claude, a gente participou juntos, né, do filme Fobia, do Kiko Goifman. Você na condição de ator e eu também na condição de ator e operador de som, né? E eu pude perceber ali, nós não somos atores assim de ofício, né? Mas eu pude perceber que a gente se virou bem com relação a situações que aconteciam e que eram inéditas, né? Mas havia um certo, eu queria que você comentasse, em certo momento a gente não sabia se a gente reagia como pessoas físicas, né, Jean-Claude, Livy, ou se reagia como aquele meio personagem que estava sendo inventado ali, que a gente meio inconscientemente
e inconsequentemente alimentava aquela espécie de monstro, né? Que era a gente tinha uma vida dupla naquele filme, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa coisa do set mesmo, sobre essa coisa de estar no set. Pois é. Uma das coisas que eu acho é que o Kiko Goifman conseguiu criar uma situação favorável para nós e para que nós produzíssemos isto. Aquilo que você acaba de dizer. Só que não é exatamente uma brincadeira isto. E essa ausência de fronteira nítida entre o ser e a representação pode se criar e é um problema subjetivo nosso. Eu várias vezes passei por crise durante o filme, durante a filmagem, depois durante o início da montagem, exatamente devido a isso, que a certos momentos, eu me vendo na tela, me reconhecia, era eu. Em outros momentos, não, mas peraí, não é isto, não sou eu isto. E eu acho que o trabalho experimental também passa por isso. É um trabalho experimental em relação à nossa própria subjetividade. E a autoficção, acho que é essencialmente isto, ou pelo menos esse é um dos elementos essenciais da autoficção. Temos que passar por essa crise. E essa crise que é produtora dessa figura que você não sabe muito bem se é você, se não é. Entende? Porque você em Lívia, por exemplo, você foi muito sarcástico no filme, no set, mas você é uma pessoa sarcástica em geral. Não tanto quanto mas foi não tanto quanto, você está entendendo? Então, houve um desconforto. Exatamente, você criou alguma coisa que não é você, porém você criou com pedaços de você mesmo. A mesma coisa, acredito eu, fiz, entende? Eu sinto todas essas pessoas pedindo socorro. E aí eu fico, mas a quem estão pedindo socorro? Será que é a mim que estou gravando? A você não, porque você é cínico. Eu acho que essas pessoas têm uma dor muito solitária, muito para dentro, um nó no estômago, e que é uma esperança. Se eu botar isso para fora, se eu fizer disso um espetáculo, vamos carregar junto a minha dor. É uma expressão da maneira como ele se coloca no mundo, quer dizer, é uma expressão da personalidade, dos valores e dos impulsos criativos, porque essa questão de trabalhar como crítico e, digamos, construir uma identidade como crítico, nunca deixou de lado outras formas de produção, né? Seja como cineasta, porque ele já tinha participado de vários processos criativos desde os anos 60, né? A parceria com o Persson, parceria com o Batista em documentários. Ele foi sempre uma pessoa muito já múltipla nessa militância, digamos assim, enfim, nessa atividade no campo da cultura, né? E isto, digamos, num determinado momento ficou um pouco menos visível, né? Mas acredito que na medida em que ele próprio foi até mudando um pouco a ênfase da sua intervenção, isso ficou mais claro, né? E inclusive a questão do roteirista Jean-Claude, que agora que se está, né, dando mais atenção a isso, mas isso sempre estava lá. Crítico importante, influente, professor, assim, querido, celebrado, ator premiado, roteirista. Em qual desses papéis você se sente mais confortável?
Nenhum. Não, não, primeiro, não me sinto confortável. Nunca. Então, não, atualmente estou tentando desenvolver algumas reflexões filosóficas. Atualmente, o papel que eu estou tentando interpretar é um papel de filósofo. Essa questão, há uma questão assim de classificar as pessoas em certas categorias, ou classificar as atividades em certas categorias, não é? Esse São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, que seria a passagem do crítico para o cineasta, não é? Na realidade é uma continuidade de trabalho. E não fiz só Cacofonia, eu fiz um filme sobre Bressane, que tecnicamente é um horror, etc. Mas eu passei a achar no momento que a crítica cinematográfica poderia não ser exclusivamente verbal. Né? Bom, é bem sabido isso, que a crítica verbal, a crítica cinematográfica verbal é uma limitação que a crítica literária não tem, porque a crítica cinematográfica verbal não consegue se expressar no mesmo veículo do objeto que ela analisa. Né? E que seria interessante que a crítica pensasse em meios audiovisuais. Né? Bom, eu fiz um filme sobre Bressane, que acho se chama Bressane em Cena, que está na casa do Bressane, mas nunca mostrei, porque eu fiz isso com pedaços de VHS, isso foi antes do digital, é um horror, não dá nem para enxergar, né? Mas foi uma experiência, inclusive foi um projeto financiado pela FAPESP, a questão da possibilidade de uma crítica que usasse meios audiovisuais. E o Cacofonia é também a ideia de que é possível você dar às imagens uma nova vida. O fato de você criar para as imagens um novo contexto, você fazer com que elas migrem de um contexto para um outro contexto, as imagens se transformam, passam a significar outras coisas, adquirem uma outra forma de beleza, certos elementos pouco valorizados nessas imagens num primeiro contexto passam a ser muito valorizados no outro contexto. Né? Então eu não vejo rupturas, eu vejo transformações, modificações, etc. Mas eu não vejo que... Eu sei que o Cacofonia foi apresentado na Itália especificamente como o crítico que virou cineasta. Né? Entregaram, né? Era a forma também de vender a mercadoria. Né? Quer dizer, ele começou a sua carreira na Itália, no Festival de Pesaro, e foi muito bem, não é? Mas isso, quer dizer, são rótulos, mas isso não corresponde aos fluxos das pessoas. Não corresponde. Aliás, eu tenho horror às classificações, eu sou muito deleuziano demais, sou muito favorável aos fluxos, às transformações.
Jean-Claude Bernardet, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, o Vitor Ângelo, o Lívio Trachtenberger e o Rafael Sampaio. Até o nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias, bastidores e relatos do cinema brasileiro. Até lá.